A Mensagem da Cruz. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, março de 2010. Introdução. Se uma pessoa que viveu na época do Império Romano ressuscitasse hoje e andasse pelas ruas, creio que muitas coisas iriam impressioná-la. Com certeza, ficaria impressionada com os carros, aviões, prédios, com a tecnologia, com o avanço da ciência, mas certamente haveria algo que a deixaria estupefada: a cruz. Ela acharia muito estranho algumas pessoas terem um colar, e nesse colar um pingente em forma de cruz. Ficaria admirada ao ver alguns prédios no qual em seu topo houvesse a cruz. Se admiraria com o hábito de algumas pessoas fazerem o sinal da cruz. Isso porque há 2000 anos a cruz era o símbolo maior de vilipêndio, de desgraça, de escárnio e de medo. A cruz era apenas um símbolo e um instrumento de execução. Normalmente eram crucificados os escravos, os piores criminosos, e o momento da crucificação era marcado pelas maiores humilhações. Uma delas era o fato de o condenado ser crucificado nu, com o corpo à exposição dos olhares e à disposição das mãos sanguinárias. O chicote, que era usado na época, trazia nas pontas peças de ferro, tornando o espancamento ainda mais cruel. Com isso, muitos condenados morriam no flagelo, antes mesmo de serem levados à cruz. Alguns eram pregados na cruz, outros eram amarrados a ela. Era uma morte silenciosa, demorada, doída. Devido a isso, e a muito mais, certamente a última imagem de decoração que um romano teria seria o da cruz. Como se alguém, hoje condenado à cadeira elétrica, pudesse andar com uma cadeirinha elétrica pendurada no pescoço. Na mente de um romano que ressuscitasse hoje, se isso fosse possível, creio que o que mais o deixaria admirado em ver seria o uso da cruz dessa forma. A promessa da cruz. Como diz a palavra, jamais poderíamos conhecer a altura ou a profundidade, ou a largura, ou o comprimento do amor de Deus, a não ser se olharmos para a cruz. O texto de Isaías, capítulo 53, nos faz ver a cruz por um ângulo diferente. Esse texto nos mostra a cruz pelos olhos de Deus, por isso foi escrito 700 anos antes do acontecimento da cruz. Hoje, voltamos ao passado e contemplamos a história da cruz. Vejamos o texto de Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo com um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia,
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, verso 1 a 12. Precisamos ter a visão clara da cruz. Há 2000 anos, ela afetou a natureza, revelou o pecado e cumpriu as profecias. A cruz não aconteceu por acontecer. Ainda no Jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus e o pecado se alojou em seu coração, passou a existir uma promessa que seria cumprida exatamente na cruz, milhares de anos depois. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor diz que a serpente haveria de ferir o calcanhar da mulher, mas que ele, ali na cruz, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus atribuiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás, ao passo que Satanás o faria sofrer. O Senhor prometeu que da descendência da mulher nasceria um Redentor, que esse foi o primeiro anúncio do Evangelho, de uma salvação para o pecador. A própria natureza foi contagiada pelo pecado. A terra, após o pecado, passou a produzir espinhos, mas na cruz, no momento em que o Senhor foi levantado na cruz, este escrito em Mateus capítulo 27, verso 45, que o sol escureceu, ou seja, a cruz toca a própria natureza. O céu e o sol se escureceram. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre toda a face da terra. Mateus capítulo 27, verso 45. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa, não uma coroa de ouro, cravejada de diamantes e esmeraldas, como ele merecia, mas de espinho, que ele jamais mereceu. Os mesmos espinhos lá do Jardim do Éden, os mesmos espinhos que estavam como testemunho da contaminação do pecado. Por isso, a redenção da cruz vai provocar, quando na volta gloriosa do Senhor, novos céus, nova terra, não mais uma terra com vulcões, nem com terremotos, nem com desertos, mas uma terra que será um jardim, um pleno jardim, porque assim foi no princípio. No princípio, era um jardim absoluto, flores, pássaros. Havia uma harmonia completa entre o Criador e a criação. Por isso que lá na cruz o sol se apagou. A cruz revelava o pecado, porque quando Jesus estava levantado na cruz, de acordo com o texto de Mateus capítulo 27, a multidão que estava lá embaixo contemplando, disseram palavras de blasfêmias, de ódio, de ira, de raiva. Ele levou sobre si as nossas dores. A cruz faz brotar os pecados, mas ela cumpre as profecias. A descrição que lemos na Bíblia sobre o Senhor Jesus é a seguinte: olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A nova tradução na linguagem de hoje é ainda mais direta. Ele não era bonito nem simpático. Não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. O pecado da humanidade desfigurou a forma perfeita de Jesus. Ele não era feio. Era um jovem de 33 anos quando foi morto. Vemos no livro de Cantares que a face do Senhor é bela. Não havia ninguém sobre a face da terra, homem algum mais belo do que o próprio Senhor Jesus. Seu corpo não trazia nenhuma contaminação do pecado. Toda a harmonia foi tão perfeita em sua vida, mas ali na cruz,
Após o flagelo, seu rosto cheio de hematomas, o sangue coagulado, as feridas expostas, como se fosse uma chaga aberta, revelaram uma aparência horrível, e muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia ser humano. Isaías capítulo 52, verso 14. Diante dessa condição, aos olhos humanos, nenhuma beleza havia para que os desejássemos. No capítulo 53 de Isaías, escrito 700 anos antes, a cruz foi o cumprimento das profecias. Exatamente naquele momento, quando o Senhor estava na cruz e rendeu seu espírito, um milagre aconteceu. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, através da cruz, através de Jesus, do impedimento que havia para o homem de se aproximar foi desfeito. É por isso que na cruz tudo passa a ter uma aproximação perfeita, porque a cruz não é apenas nos aproxima de Deus, não apenas nos aproxima do nosso próximo, mas a cruz nos aproxima de nós mesmos. Nós nos vemos ali na cruz. Nela, Deus revela a nossa vida interior. No texto de Isaías 53, no versículo 4, está escrito que, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia de Estudo Dake apresenta a seguinte definição de tomar: levantar, carregar, levar, arremeter, facilitar, apagar, levar embora. A ideia é a de uma pessoa tomando a carga de outra e colocando essa carga sobre si, como se estivesse carregando uma criança. Se Cristo tomou as nossas enfermidades, então elas foram levadas no mesmo sentido que os pecados foram levados. Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades físicas, nossas enfermidades psicológicas, nossas enfermidades morais. Tomou também sobre si as nossas dores, as dores das mágoas, as dores da discriminação, as dores da violência, as dores do abandono. Enfim, tudo aquilo que aflige a sua vida pode ser entregue a Jesus Cristo. Talvez você se sinta sozinho, sem ninguém para desabafar, não tem um ombro para chorar, porém saiba que você não está só. O que o mestre mais deseja é tomá-lo nos braços e aliviar o jugo que está sobre as suas costas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Outro ponto que podemos analisar é o que se refere à opinião. Veja o que diz a segunda parte do verso 4 de Isaías 53, na tradução da linguagem de hoje. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Muitas vezes as nossas opiniões não passam de achismo. E assim fizeram as pessoas naquela época. Elas olhavam para Jesus na cruz com desprezo, achavam que ele tinha sido abandonado por Deus. Ali na cruz, as pessoas diziam: se tu és Deus, desça da cruz. Filho de Deus não fica na cruz. Mateus capítulo 27, verso 42. Havia desprezo, e cada um tinha uma opinião acerca do fato de ele estar sendo crucificado. Muitos falaram 1000 coisas a seu respeito. Entretanto, ali na cruz, ele tomou nossas opiniões, as mais absurdas possíveis, e sofreu vicariamente em nosso lugar, pelos nossos pecados. Não havia absolutamente nada em Jesus para que ele pudesse estar na cruz. Se ele quisesse, poderia ter descido da cruz. O que prendia Jesus na cruz não eram os cravos. O que prendia na cruz era seu grande amor para conosco. Porque se ele tivesse descido, eu não estaria aqui. Tampouco você. Esse mundo há muito já teria sido dizimado completamente. Esse mundo seria uma guerra constante. Nossa vida seria um inferno no presente. Porque ele não desceu da cruz. Cada um tinha uma opinião tão distinta, mas ele continuou ali na cruz. Por quê?
a mensagem da cruz. A opinião do homem não é a mesma de Deus, e graças a ele por isso. E o caminho da cruz fora o meio que Deus estabeleceu para que a humanidade pudesse ser resgatada. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Alguns, ao olharem para o Senhor ali na cruz, viram apenas o ferido, o abandonado, o desprezado. Não podiam ver o coração do Senhor, naquele exato momento em que Ele esponjava, absorvia todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas e as nossas iniquidades. O peso de tudo isso caiu sobre Ele. A cruz era um símbolo de maldição. A Escritura diz que o maldito aquele que for pendurado na madeira, mas ele se transformou em maldição em nosso lugar. Provou a maldição para que pudéssemos provar a bênção. Amado ouvinte, a palavra de Deus nos revela que Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões. Isaías capítulo 53, verso 5. Ele sofreu por mim e por você. Tomou o nosso lugar e foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que ele sofreu nos concedeu a paz. No versículo 6 de Isaías 53 está escrito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Este era o caminho do homem desde a queda, uma vida tão alienada de Deus, cada um buscando os próprios interesses, fora dos caminhos do Pai, longe, cada um fazendo seu próprio trajeto. E essa é a condição do homem sem Deus. Mas, mesmo estando longe de Deus, por amor e misericórdia, Ele não nos deixou perecer. Todas as nossas iniquidades caíram sobre Ele, e Ele as levou embora. Por isso que quando nossos olhos se abrem para contemplarmos a cruz, nós a vemos exatamente esponjando as nossas iniquidades e todas elas caindo sobre o Salvador. A pregação do Evangelho não é para converter as pessoas a uma religião, é sim para transformar os corações escravizados pelo diabo, pelo pecado. A mensagem que transforma o mundo é a mensagem da cruz, ou seja, Jesus Cristo, e tão somente a cruz podem realmente limpar o coração de cada pessoa. Não há outro meio. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é um relacionamento com o Senhor, e dentro desse relacionamento aprove a Deus salvar os homens com uma única pregação, a mensagem da cruz. Não há outra mensagem. Aparentemente, pode parecer loucura alguém pegar o microfone e falar para uma multidão, ou alguém falar para uma única pessoa, cara a cara, apenas esta mensagem, a mensagem da cruz. Porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. A cruz nos aproxima exatamente do centro. A morte de Jesus é o centro da história. Tudo gravita em torno de Jesus, do mesmo modo que nossa vida é determinada pelo nosso nascimento. Há um nascimento diferente. No mundo natural, eu nasci no dia 24 de novembro de 1948, mas no dia 10 de maio de 1966, a cruz realizou a obra do novo nascimento na minha vida. A cruz divide, do mesmo modo como a história é dividida entre o antes e o depois de Cristo. Quando ouvimos e aceitamos a mensagem da cruz, tudo muda. Ninguém que recebe continua o mesmo. Não há como ser o mesmo. A mensagem da cruz transforma, impacta, explode, quebra paradigmas, aniquila a religiosidade, derrama o perdão e transborda o amor. A salvação da alma, a libertação, a restauração. Há um antes e um depois da cruz. A cruz, pois, nos aproxima de Deus, e você pode ver a vida e percebê-la de uma forma bem diferente. Se existe uma mensagem que os anjos querem pregar, creio que seria essa, a da cruz. A cruz, lugar de substituição,
Muitos anjos gostariam de falar o que estou falando com você, mas Deus não permitiu para que os anjos pregassem o Evangelho. Sabe por quê? Porque anjo algum experimentou o novo nascimento, anjo algum experimentou a salvação, porque cada anjo foi uma criação absoluta em si, mas para o homem a salvação, porque todos nós estávamos lá no primeiro homem, quando Adão pecou. Todos nós pecamos nele. Por isso a Escritura diz que pela desobediência de um entrou o pecado no mundo, mas pela obediência de um, que foi Jesus, pela cruz, há esperança para todos nós. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, verso 19. O apóstolo Pedro escreveu, está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam percrustar. Essas verdades os anjos gostariam de experimentar, mas anjo nenhum pode cantar Jesus Cristo mudou o meu viver. Os anjos podem cantar apenas a glória de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins podem cantar apenas a santidade de Deus, mas eles não podem cantar o que nós cantamos. Conforme dito em Isaías 53, a cruz nos aproxima da única alternativa de substituição, de justificação, de paz, de saúde moral e espiritual. É isto que a cruz provoca. A substituição. O que é a substituição? É alguém tomar o lugar do outro. Em Isaías 53, a partir do versículo 4, está escrito que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, e dera a ele a sua alma oferta pelo pecado. Você tem que olhar a cruz e visualizar a substituição. Quem deveria estar ali na cruz? Eu, você. A cruz nunca foi lugar para o Filho de Deus. A cruz não era lugar para Jesus, mas ele tomou o nosso lugar e sofreu o juízo. A intensidade do que Jesus sofrera por causa de cada um de nós não é mencionada na Bíblia, pois não há como. Creio que somente na glória poderemos saber com precisão o quanto ele sofreu. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. É amor demais. Amor que muitos ainda não conhecem. Por isso temos que pregar essa mensagem. A mensagem que salva, cura e liberta. A cruz é lugar de substituição, mas também é lugar de justificação. No versículo 11 de Isaías 53 está escrito: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará para si. Justificar significa declarar não culpado. Logo, justificação é um ato declaratório de Deus, no qual uma pessoa recebe pela graça o perdão dos pecados. Pecados que são esquecidos e apagados pelo próprio Senhor, como se a pessoa nunca tivesse pecado. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías capítulo 43, verso 25. Vamos imaginar uma situação envolvendo um dos homens mais pecadores da história, Hitler.
Imaginemos Hitler vivo nos dias de hoje, sentado ao lado de um servo de Cristo e ouvindo a mensagem da cruz, entendendo por meio do Espírito Santo que Cristo é o Senhor e Salvador, que somente Ele nos livra da condenação eterna, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras dizem que o único e verdadeiro caminho para Deus é por meio de Jesus Cristo. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo morreu por todos nós e por esse homem, Hitler. Logo, ele teria que se arrepender de todos os pecados e dizer sim para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Se ele abrisse o coração e recebesse a Jesus, a cruz traria a justificação para ele? Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus amou a Hitler de tal maneira. Sei que muitos não conseguem entender esse amor, porém, não estamos aqui para entender, mas para receber esse tão grande amor. Um homem que matou milhões de pessoas e que praticou as mais absurdas atrocidades pode ser declarado justo no momento em que Jesus entra na vida dele. Ainda que seja preso, executado, ele pode ser salvo. Quando uma prostituta vem para Jesus, no momento em que ela aceita Jesus, Deus a declara pura, a ver como se ela nunca tivesse tido relação sexual com um único homem. Você compreende isso? Deus declara a pessoa justificada. A cruz mostra exatamente essa verdade. Com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. As bênçãos da cruz. Se há algo que o diabo não se cansa de fazer, é nos acusar dia e noite diante de Deus. Ele não somente nos acusa, como tenta fazer com que nos sintamos culpados pelos pecados que cometemos no passado, trazendo lembranças de um passado horroroso, passado que faz careta, um passado que envergonha. Porém, essa atitude dele não pode encontrar espaço na nossa vida, na nossa mente, pois, como já vimos, no momento em que a pessoa abriu a porta para Jesus e tem como seu Senhor e Salvador, ela foi declarada justa, como se nunca tivesse pecado. E isso só pode acontecer por causa da cruz. Os seus pecados, os pecados de Hitler, de todos, caíram sobre Jesus. Nossos pecados do passado, do presente e do futuro, todos eles o Senhor levou sobre si. Por isso, a justificação é parte da cruz. Veja a tremenda revelação que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7, acerca da vitória de Cristo e do seu povo sobre o diabo, o acusador de pessoas e enganador do mundo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceram por causa do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 12. Mas a cruz também traz algo tão glorioso que é a paz. No versículo 5 de Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi tirada de sobre nós toda a maldição do pecado. Quando olhamos a cruz, nela contemplamos a fonte da paz. De acordo com a palavra, no versículo 5, temos a revelação de que a cruz nos trouxe também saúde espiritual, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura significa também golpe, inchaços, ferimento, vergões, chagas e manchas.
obtivemos a cura moral e a cura espiritual pelas pisaduras de Jesus. Ele sofreu as nossas dores, os nossos ferimentos, as nossas chagas. É por isso que quando a pessoa assume a cruz do Senhor Jesus, ela é liberta, torna-se cheia de vida e experimenta a vitória. Todavia, alguém pode adoecer, pois não sabemos e nem temos todas as respostas, porque muitos adoecem e não recebem a cura. Creio que por essas e demais perguntas só teremos as respostas na glória. Porém, todos nós podemos e devemos nos apropriar dessa verdade contida na palavra de Deus. Pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Outra bênção que a cruz nos concede é a aproximação com os nossos irmãos em Cristo. No versículo 12 de Isaías 53 está escrito: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Ou seja, quando a pessoa vem para Jesus, não apenas recebe agora novos irmãos, mas também passa a fazer parte de uma nova família. Quem se aproxima da cruz, se aproxima da comunidade dos remidos. O sentido da comunidade é muito mais do que uma estrutura. É um organismo vivo, é família, é gente, são pessoas. Por isso que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo: e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. A mensagem da cruz também nos traz a promessa de que Deus nos fará viver em uma grande família. Na fé cristã, não somos apenas membros de uma igreja, somos parte de uma família. A cruz é muito mais do que um evento. A cruz divide a história e passa a ser história em nossa própria vida. Mas, caso você se sinta só pelo fato de ser órfão, estar em uma terra distante, longe dos seus familiares, longe da sua igreja, saiba, porém, que a sua vida não precisa ser marcada pela solidão, pois Jesus nos prometeu um Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versos 16 a 20. Há uma mensagem que diz: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que o mundo precisa conhecer. Mas você não precisa sair para tão longe apenas para levar a palavra da cruz. Você deve começar a cumpri-la aí mesmo onde você está. Comece a exercê-la, a difundi-la, a falar, lembrando exatamente essa realidade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ao saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19. Na cruz, Deus nos absolveu através do seu Filho. A justiça de Deus foi realizada. A justificação hoje é possível. O perdão passa a ser realidade. Um recomeço, uma nova história, tudo novo. Conclusão. A cruz tem uma haste vertical, o que significa que ela liga o homem a Deus, mas ela também tem uma haste horizontal que liga o homem ao homem. Por isso a cruz possui essa mensagem da reconciliação. Reconcilie o lar. Quem sabe seu casamento está todo atrapalhado e precisa dessa intervenção da cruz. O relacionamento está quebrado, alguém lhe magoou,
feriu, está difícil perdoar, mas a cruz fala do perdão, porque ali na cruz o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. Diante da cruz, você deve aceitar o Senhor tudo, mas tudo mesmo que era necessário você fazer para ser salvo, Jesus fez por você. Ninguém pode salvar a si mesmo. É como alguém que, se tivesse caído em um abismo, tentasse sair de lá puxando sua própria orelha. Ele não conseguirá sair. Precisará de uma mão para ajudá-lo. E a cruz é a mão de Deus estendida para ajudar, para salvar. É por isso que o capítulo 53 de Isaías começa dizendo: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é Jesus. É Jesus. E ali na cruz tudo que você pudesse sonhar para ter a vida transformada, Jesus realizou. Ele tomou sobre si as suas iniquidades, seus pecados, suas dores, suas mazelas, suas transgressões. O castigo que deveria cair sobre você, caiu sobre ele. Por isso hoje há salvação. Por isso hoje eu posso estar aqui trazendo uma mensagem chamada Evangelho. Evangelho significa boas novas. E são boas novas para você de esperança, de perdão, de vida. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Estamos sendo sarados. Tudo pode ser tão novo na sua história. Ali na cruz, a vitória de Jesus foi absolutamente sobre o poder das trevas. Foi completa. Tudo que era necessário você fazer para ser salvo, Jesus já fez por você. No momento em que você o aceita, explode dentro da sua alma a paz que você tem buscado. Por isso, contemple a cruz neste momento. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. João capítulo 14, verso 27. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos Teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.